Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como sempre, meus irmãos, eu começo as ministrações fazendo perguntas. Por que eu faço perguntas, queridos? Por quê? Para que a gente possa refletir, pensar. E não seria diferente nesta quinta-feira de vitória. Eu aproveito para saudar os meus irmãos com a Shalom Senhor, aqui desta sala Zoom, e também vocês que estão vendo essa ministração pelo YouTube. Então, queridos, que tipo de batalha nós estamos enfrentando? Que tipo? Vão anotando aí, vão pensando aí. Nós estamos vivendo, será, uma batalha em decorrência, em consequência da murmuração? Será? Será que eu estou vivendo a conquista de territórios no mundo espiritual? Ou estou com lepra espiritual? Guarde esse nome, lepra espiritual. Nós estamos, será, passando por alguma batalha neste momento? Estamos nos sentindo opressos, meus irmãos? Será que estamos nos sentindo apertados, opressos? Como que se alguém tivesse nos apertando? Ou se nós estivéssemos num lugar apertado, queridos? Meus irmãos, como nós estamos conduzindo os nossos passos? Nós temos sido gratos? Nós temos sido ingratos? Meus amados irmãos, nós estamos estagnados, nós estamos paralisados ou estamos sendo resistidos porque nós estamos avançando? Ou será que estamos insensíveis espiritualmente? Meu nome é Fabiana Padilha e eu sou filha amada de um Deus misericordioso que me resgatou de um poço de perdição. Eu sou esposa de um homem que Deus separou para me pastorear, para cuidar de mim. E eu sou mãe de 3 filhos, agora são 5. Por quê? Porque eu tenho um genro e uma nora. Aleluia, glória a Deus. Eu aproveito aqui para abençoar os meus filhos publicamente. Eu abençoo a Rafa, a Rafinha, o Bernardo, o Gabriel e a Brenda. Que o Senhor os alcance onde eles estão, em nome de Jesus. E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, meus amados irmãos, o Espírito Santo ministrou muito meu coração sobre batalhas. As batalhas que nós pelejamos. E sobre a natureza dessas batalhas. E essas batalhas são em decorrência do nosso avanço espiritual na conquista de território. Será? Ou é por conta de estarmos tentando o Senhor através da murmuração? Ou, de repente, não estamos na peleja neste momento, porque nós estamos com lepra espiritual. Sério isso, né, meus queridos? E eu quero que vocês guardem uma coisa no coração de vocês, que o Senhor também tem ministrado no meu coração. Tem um conselho nas Escrituras que diz assim: em tudo dai glória ao Senhor. Esse tudo dai glória ao Senhor quer dizer tudo, gente. Não quer dizer exceto tal coisa, exceto tal outra coisa. Não, está dizendo tudo. E eu comecei a buscar no Espírito Santo o porquê disso. Porque isso vai me livrar rapidamente da perseguição espiritual, da batalha espiritual. Quando eu glorifico o Senhor, Ele me fortalece. Quando eu glorifico o Senhor, Ele vai vencendo a batalha por mim. Amém? Glória a Deus, que essa verdade entre no teu coração. Eu profetizo em nome de Jesus que os teus ouvidos estão abertos para todas as instruções do Eterno. Amém. E glória a Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor nos equipara, sabe ao quê? Ele nos equipara com soldados. Sabiam disso? Que nós somos o seu exército. E ele nos mostra a sua faceta de Senhor dos exércitos. Sabiam disso? Que ele se mostra como Senhor dos exércitos?
Isso quer dizer o quê, queridos? Isso quer dizer que no momento que nós confessamos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida, pela fé, obviamente, crendo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós nos tornamos participantes da família celestial. Mas também entramos num exército chamado Exército de Deus, o Exército do Senhor. Amém? Gênesis, capítulo 2, o versículo 1 diz o seguinte: assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Aleluia! Vou repetir. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Queridos, você não é fraco, vocês não são fracos, vocês são fortes no Senhor. Ele os instrui para a batalha, ele os equipa para a batalha, ele entrega armas espirituais para a batalha. Amém? Glória a Deus. Nós fazemos parte de um governo excelente, de um governo poderoso. Nada poderá resistir o nosso Pai. Nada. Amém? Glória a Deus. Então, observando as Escrituras, queridos, nós conseguimos ver que ou nós somos atacados, ou nós atacamos, ou nós estamos estagnados. São 3 os comportamentos de um filho de Deus. Obrigada. Ou atacamos, ou estamos sendo atacados, ou estamos estagnados. Amém? Nós temos que entender que nós somos o exército do Deus vivo. E nós precisamos, queridos, estar atentos. Guardem o que eu estou dizendo. Nós precisamos estar atentos à movimentação do inimigo, sempre com os nossos ouvidos atentos às instruções do nosso general. Toda a movimentação no campo de batalha, queridos, prestem atenção, pode custar a vida de um soldado. Pode custar a sua sobrevivência. E também pode custar não apenas a sua sobrevivência, mas também a sobrevivência de um regimento inteiro. Olha que forte isso. Quando nós estamos no campo da batalha, queridos, nós temos que ser extremamente obedientes, porque isso pode custar a nossa vida. E não apenas a nossa vida, mas a vida dos nossos irmãos. Esse regimento em qual nós estamos firmando também a nossa segurança. E o que é regimento, queridos? Regimento é uma unidade organizada sobre o comando, sobre o governo de um líder. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós podemos entender, através daquilo que vivemos em Deus, se nós estamos avançando ou se nós estamos apenas nos defendendo. Será que nós estamos nos defendendo porque estamos só sendo atacados? Ou será que nós estamos avançando? Isso é muito importante. É muito importante definirmos isso agora, neste momento. Quando nós estamos vivendo sem batalha, sem nenhuma batalha, está tudo calmo, tudo tranquilo, queridos, é sinal de que muito provavelmente nós vencemos uma batalha. Mas permanecer constantemente nessas partes tranquilas não aponta só para que acabamos de vencer uma batalha, mas aponta para que nós estamos distantes do regimento do Senhor. Entendem isso? Que forte isso? Afinal, queridos, nós entramos numa guerra quando entramos nesse exército. Só que nós temos uma grande coisa positiva a nosso favor. Nós já entramos nessa guerra vencendo. Nós vamos fazer, sim, a nossa parte. Mas nós temos a certeza no nosso coração que o Senhor Jesus já venceu essa guerra.
Amém? Quando o Senhor Jesus, aleluia, se entregou como sacrifício por nossa causa, ali ele venceu a batalha. Amém? Ali ele venceu a guerra. Glória a Deus. Nosso trabalho, queridos, é caminhar através das obras já concluídas, com os nossos olhos fixos no Senhor. Uma batalha espiritual também pode mostrar de uma forma assim, cheio de contratempos na nossa vida, cheio de compromissos, nos afastando daquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer. Isso também pode ser um ataque do maligno. Amém? Então, hoje nós vamos identificar que batalha nós estamos. Qual batalha nós entramos? Abram comigo as escrituras em Êxodo, capítulo 17, meus irmãos, a partir do versículo 3. Glória a Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos instrui, que nos ensina, que nos limpa, que nos lava. Aleluia. Obrigada, Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água, e o que ele fez? Murmurou contra Moisés. O povo murmurou contra Moisés. Gente, imaginem isso, todo o tempo o povo murmurava contra Deus através da vida de Moisés. Ele disse assim, o povo, por que você nos tirou do Egito, Moisés? Por quê? Para nos matar de sede? Nos matar nós, matar os nossos filhos, matar os nossos rebanhos? Então, o que aconteceu, irmãos? Moisés clamou ao Senhor. O que eu vou fazer com esse povo, Senhor? Eles estão murmurando, estão com raiva. Daqui a pouco eles vão me apedrejar. E o Senhor respondeu, passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali adiante de você, sobre a rocha de Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no nosso meio ou não? Amém? Queridos, nós percebemos aqui, o que nós percebemos aqui? Que esse povo, além de não confiar no Senhor, né, certo? Porque eles não confiavam. Eles estavam constantemente murmurando contra Deus através de Moisés. Além de não confiar no cuidado e no favor do Eterno, eles estavam constantemente murmurando. A murmuração, meus irmãos, é o descontentamento do povo. A murmuração é um descontentamento nosso. E sabe o que aquele povo estava dizendo? Aquele povo estava dizendo, através da murmuração, que eles não estavam valorizando o que o Senhor estava fazendo com eles, eles estavam apenas valorizando a falta que eles tinham. O que o Senhor estava fazendo com eles, meus irmãos? Eles deixaram de ser escravos. Eles estavam indo para uma terra que eles não compraram, que eles não adquiriram. Era o Senhor que estava entregando para eles. Eles não estavam olhando que o Senhor estava guardando eles em todo o tempo, estabelecendo uma nuvem durante o dia para que não fossem fustigados pelo sol, e estabelecendo uma coluna de fogo à noite, porque quem sabe, né? Era muito frio, porque o deserto é frio à noite. Então, eles não estavam olhando todo o favor que o Senhor estava realizando. A murmuração é um descontentamento. É descontentamento, queridos.
Quando nós estamos descontentes, a gente só valoriza aquilo que nós não temos. A gente não valoriza aquilo que a gente tem. E a gente entra num lugar muito perigoso chamado de ingratidão. A insatisfação, queridos, é um flagrante de ingratidão. Amém? Isso é muito triste. E isso acaba fomentando. Quando uma pessoa murmura perto de nós, ela está fazendo o quê? Ela está fomentando, está tentando nos contaminar com a ingratidão dela. E aquele povo, quando fomentava perto dos outros, dos restantes, eles acabavam contaminando aqueles que estavam desatentos, desanimados, aqueles que estavam distraídos, fazendo com que eles clamassem palavras de desonra. Olha só que forte isso. Então, queridos, nós temos que cuidar muito disso, que quando nós estamos murmurando, as pessoas à nossa volta, se estiverem distraídas ou desavisadas, estarão sendo contaminadas pela ingratidão que existe em nós. E nós estaremos o quê? Arregimentando pessoas para esse exército de ingratidão, que fica clamando palavras de desonra contra o Senhor. E esse comportamento, meus irmãos, traz, olha só que forte isso, ele traz um ambiente de rejeição aos cuidados do Senhor. Olha que forte isso, meus irmãos. Quando eu murmuro, queridos, eu estou dizendo assim, ó, não quero teu cuidado, viu, Senhor? Ainda que eu não verbalize isso, ainda que eu não pronuncie isso de forma audível, eu estou dizendo assim, ó, eu não preciso do seu cuidado. É isso que eles estavam fazendo. Olha, isso é muito forte. Lembrem que a reclamação, ela gera um ambiente de rejeição do cuidado de Deus. Esse comportamento, olha aqui a chave, este comportamento de murmuração atrai os famintos amalequitas. Lembram dos amalequitas? Então, a nossa murmuração atrai uma classe de inimigos denominada amalequitas. Essa classe de inimigos se alimentam desse tipo de pecado, queridos, que é a murmuração, que é flagrante insatisfação. Então, vamos entender. Os amalequitas eram inimigos de Israel. Descendentes de quem? De Amaleque, neto de Esaú. Isaac, filho de Abraão, teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó, pai de 12 príncipes que formaram o povo de Israel. Esaú, pai do povo de Edom, que surgiu Amalequitas e se transformou em um inimigo do povo de Israel. O povo de Israel, que eles passou 40 anos no deserto do Sinai, e no caminho eles foram assediados pelos amalequitas, que atacavam quem? Os mais fracos, atacavam os que ficavam para trás. Olha só a chave aqui, ó. Vamos junto, vamos construindo isso junto aqui, ó. Isso está lá em Deuteronômio 25, os versículos 17 a 19. Eles atacavam os mais fracos e que ficavam para trás. Por quê? Porque eles viviam murmurando, gente, atraindo essa classe de inimigos. Com isso, nós percebemos que estes inimigos são famintos por aqueles que são mais fracos e que ficam para trás e continuamente murmuram. E o que significa, meus irmãos, os mais fracos e o que fica aqui para trás? Será que é aquele que não tem fé? Será que significa aqueles que não leem as Escrituras? Será que significa aquele que não jejua? Aquele que é novo na fé? Será? Não. Não é isso que o texto está falando. Nada disso. Embora, meus irmãos, seja muito importante orar, ter fé, jejuar, ler as Escrituras. Amém? É muito importante isso. Mas isso não significa os fracos e aqueles que ficam para trás. Significam que aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que oram,
aqueles que jejuam, mas que não permitem ser transformados. Esses são os mais fracos e aqueles que ficam para trás. Então, estes que conhecem as Escrituras, que continuam tendo um relacionamento com Deus, mas eles continuam cometendo os mesmos pecados do início da conversão, ou de antes da conversão. Eles sentem pena de si mesmos, eles seguem murmurando, eles seguem falando mal dos seus líderes, ou seja, eles ficam para trás, eles se tornam mais fracos. Porque quanto mais forte eu sou, eu me torno fraca diante do Senhor. É contramão. Quando eu sou fraca, eu me torno mais forte diante do Senhor. Amém? Pega essa chave aí, meus irmãos. Esses filhos de Deus se tornam mais fracos e acabam ficando para trás. Acabam sendo atacados por esses inimigos. Logo, nós descobrimos, queridos, uma forma de batalha, que é o ataque, que nós apenas nos defendemos. A forma de ficar rebatendo ataques, rebatendo estamos só nos protegendo, significa que nós não estamos crescendo. Nós estamos apenas sendo fracos, nós estamos apenas impedindo o mover do Senhor na nossa vida. Isso é muito forte. Como é que Deus corrige esse ataque, queridos? Tem um antídoto. E esse antídoto está lá em Êxodo, capítulo 17. Abram comigo as escrituras. Êxodo, capítulo 17. Vamos lá. Êxodo 17, dos versículos 10 ao versículo 13. Vamos lá. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume de um monte. E acontecia que quando Moisés levantava os seus braços, o Israel prevalecia. Mas quando ele baixava os seus braços, a Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés ficaram pesadas, ele ficou cansado. E por isso eles tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para que ele se assentasse, e sobre aquela pedra. E a mão de Arão e a mão de Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e outro de outro. Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Glória a Deus, obrigado, Eterno, por tuas instruções. Então, aqui a gente já percebe um grande antídoto para não sermos atacados pelos amalequitas, por essa classe de inimigos que se alimentam da nossa murmuração. O que é, gente? Segurar os braços dos nossos líderes, segurar o braço daquele que está à frente, segurar os seus braços, segurar, ajudar os líderes, gente. Moisés e Arão foram separados por Deus para estar à frente. Eles não poderiam parar. Eles podiam parar, gente? Não. Ah, estou cansado, hoje eu não vou ministrar, estou com dor de cabeça. Não tem isso aí. Não tem dorzinha de cabeça, não, para aquele que o Senhor separa para estar à frente. Não tem cansaço físico, não. Vai cansado mesmo. Vai com dor de cabeça. Vai com o teu emocional em frangalhos, porque líder também tem problema emocional, gente. Eu posso assegurar isso a vocês, porque isso acontece comigo. Às vezes eu tenho uma vontade de sair correndo, mas glória a Deus, o Senhor diz, não, te aquieta aí, sua louca. Fica aí mesmo. Mas então, a correção desse ataque é ajudar o líder, gente. Ajudar o líder. A pedra para Moisés se sentar significa o quê? Que a liderança precisa descansar.
Para isso, os filhos de Deus precisam ajudar os seus líderes a permanecer de braços erguidos. Porque enquanto Moisés ficava com os braços pesados e caía os braços, amalequitas venciam, prevaleciam. Tem muitos que dizem assim, se o meu líder cair, eu não caio. Oh, cuidado, não está escrito isso no texto. O texto está dizendo que quando o braço de Moisés caía, os inimigos prevaleciam. Cuidado, gente, cuidado. Então, essa classe, meus irmãos, de inimigos é derrotada. Por quê? Porque os filhos de Deus entendem que precisam também ajudar a liderança. Nós, em nome de Jesus, entendemos agora que nós precisamos ajudar os nossos líderes. O Rony e eu também temos líderes. Nós também estamos sujeitos a líderes que o Senhor estabeleceu. E para nós essa palavra também. Amém? Nós precisamos ajudar os nossos líderes. Que nós todos venhamos entender esta ação, entender isso e fazer isso. Amém? Aleluia. A reação de um filho de Deus é que vai demonstrar como que ele está espiritualmente, queridos. A reação. Quando nós sofremos um ataque, como que a gente tem que reagir? Aqui é uma forma clara e específica de a gente se comportar. Como é que nós corrigimos essa rota? É importante a gente avaliar isso, queridos. E aqueles, meus irmãos, que não estão se esforçando na obra do Senhor, que não estão segurando o braço do seu líder, são atraídos para um ciclo de insatisfação, um ciclo de murmuração, acabam enfraquecendo e ficando para trás. E com este comportamento, todos sofrem com este ataque dos amalequitas, porque não foram só os fracos os que ficaram para trás, mas toda a congregação. Olha só que forte isso. Queridos, o Senhor nos coloca onde Ele deseja. Tem filhos que Ele leva para outra nação. Tem filhos que Ele traz de volta, tem filhos que Ele faz, sai de um estado, vai para outro. O Senhor nos coloca onde Ele deseja, porque Ele quer um fim proveitoso. Mas a nossa visão humana nos coloca em outro lugar, muitas vezes. E isso vai nos tornando o quê? Cegos, insensíveis para com a sua vontade. E nós vamos fazendo o quê? Aquilo que a gente acha que está certo, aquilo que dá na nossa vontade. Nós acabamos nos distanciando do que Deus está construindo. E vai chegar o momento que nós teremos que fazer o nosso caminho de volta, que nós teremos que fazer a nossa techuvá. Amém? Eu oro em nome de Jesus que todos nessa sala e também na plataforma do YouTube estejam efetivamente no lugar que o Senhor chamou para estar, fazendo aquilo que nasceu para fazer. Amém? E quando que é a batalha para a conquista de território? Quando que isso acontece? Como é que eu vou saber, Fabiana, que eu estou vivendo essa batalha? Esta batalha, meus irmãos, sempre se dá após uma correção de rota. Sabiam disso? Por quê? Porque a gente sai da rota do Senhor, a gente sai. Nós somos assim, nós vamos nos desviando pouquinho por pouquinho, aí o Senhor vem de novo e nos alinha, o Senhor vem e corrige a rota. Então, quando nós estamos passando por uma purificação, por um alinhamento, pela destruição da idolatria, pela retirada da mistura, por uma limpeza, por uma purificação, nós aí entendemos que nós vamos conquistar territórios. E como é que você diz isso, Fabiana? Através das Escrituras. Abram comigo, Números, capítulo 25. Aliás, eu sugiro que vocês leiam esse livro de Números, porque é um livro maravilhoso, muito poderoso, de muitos ensinos. Números, capítulo 25, versículo 17 e 18. Diz o seguinte: o Senhor diz para atormentarem os midianitas, porque eles atormentaram vocês
quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu gosto muito de abrir parênteses, né? Eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de abrir parênteses, e eu vou abrir esse parênteses para trazer um contexto aqui. Amém? Os midianitas, queridos, são descendentes de Abraão, sabia disso? Vocês sabiam disso? São descendentes de Abraão. Com quem? Se ele só teve Ismael e Isaque. Ah, ele teve mais filhos, gente. Teve mais filhos. Ele teve filhos com Quetura, uma outra esposa, depois que Sara morreu. Ele desposou essa mulher depois da morte de Sara. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Que em tudo, todos os nossos passos, tudo que nós vamos fazer, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos perguntar ao Senhor. Precisamos. Não tem nenhum texto indicando que Abraão perguntou para o Senhor se ele podia arrumar outra esposa. Ele foi lá e arrumou. Abraão, querido, se permitiu ter um filho com Agar. Não foi da vontade de Deus aquilo. Não foi, Deus permitiu, mas não foi da vontade de Deus. Resultou no quê? Em Ismael. Ismael, gente, é a fonte dos inimigos de Israel. Ismael ele é equiparado a um jumento bravo que fica só em batalhas, em brigas, que fica ao redor dos filhos de Deus. E olha para Israel, gente, quem é que está ao redor de Israel? Descendentes de Ismael. Abraão teve outra mulher e teve filhos com essa mulher. E esses filhos se oporam aos israelitas também. Abraão, que obedeceu ao Senhor ao sair de sua terra, do meio de sua parentela, ele caiu em ações erradas. Ele também agiu fora da vontade do Senhor. E não foi diferente em relação a Moisés, gente. Ele foi chamado pelo Senhor para ser um libertador. E acabou fazendo o quê? Se casando com uma midianita. Ou uma cuxita, como tem algumas escrituras, mas ele estava na terra de Midian e se casou com Zípora. E ela estava fazendo o quê, a Zípora? Aplicando a sua cultura nos filhos de Moisés. Ai, Fabiana, aí você foi longe demais. Como é que você está dizendo um negócio desse? Vamos para as escrituras. Êxodo capítulo 4, versículo 25. Vamos lá. Êxodo capítulo 4, versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Queridos, muito provavelmente o filho de Moisés não tinha só 8 dias, né? Tinha mais. Certo? Moisés, apesar de ter sido educado como egípcio, ele havia ficado com seus pais até 3 meses, certo? Êxodo 2:2. Ele ficou mais um período com seus pais, até ser um pouco grande, como está escrito em Êxodo 2:10, depois de ter sido adotado. Ou seja, ele não foi apenas circuncidado no 8º dia, mas ele também aprendeu sobre o Senhor. Eles ensinaram Moisés. Amém? Os midianitas, queridos, não circuncidavam seus filhos quando bebês, apenas antes de se casar. Aí, então, eles eram circuncidados. Aqui nós conseguimos entender os motivos de Deus para evitar o casamento com misturas. Amém? Posso ouvir um amém aí? Um glória a Deus, aleluia. Então, queridos, se Abraão e Moisés agiram desta maneira, o que resta para nós? Que nós obedecemos o Senhor de forma seletiva. E aqui eu fecho parênteses. É só para dar entendimento no contexto ao que nós estamos falando. Aí Deus havia ordenado que eles atormentassem os midianitas. Vão lá, vão atormentar. Mas antes que isso aconteceu,
O que aconteceu ali? O que Deus fez, gente? Deus estabeleceu um caminho antes deste ataque. Que caminho é esse? É um caminho de purificação, é um caminho de limpeza, é um caminho de retirar aquilo que não agrada ao Senhor. Deus faz um censo, lá no capítulo 26, faz um censo daqueles que poderiam sair para a guerra. O que isso quer dizer? Olha, vocês vão para a guerra, tá? Eu já estou avisando vocês. Então, esses daqui que têm idade suficiente vai para a guerra, tá? Deus está comunicando isso. Deus estabeleceu herança, então Deus foi corrigindo tudo que estava errado. Deus estabeleceu a herança segundo aquele censo. Isso está no capítulo 26 também. Deus manda fazer um censo dos levitas, porque levita não tinha herança. Amém? Deus restaura a herança das filhas de Zelofeade, porque ele morreu, elas ficariam sem herança? Olha só, Deus restaurando, Deus arrumando, Deus alinhando. Isso está no capítulo 27 de Números. Deus anuncia a morte de Moisés. Olha aqui, gente. Quero dizer para vocês que Moisés não vai permanecer com vocês. Ele não vai entrar na Terra Prometida. Ele não vai. Então, Deus está alinhando tudo. Moisés, queridos, realiza a coisa mais linda do mundo, uma oração. Em Números 27, versículos 16 e 17, que diz assim, ó, que o Senhor, que é o autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Nós aprendemos muito com essa oração de Moisés. Moisés havia recebido do Senhor, queria morrer. Ele não entraria na terra prometida. Ele murmurou, gente? Não. Ele orou em favor daquele povo. Isso é ensino para a gente. Olha, Fabiana, você não vai continuar ministrando a palavra nas quintas-feiras. Ó vida, ó céus, eu vou orar para quem levantar alguém para ministrar. É isso o nosso comportamento. A gente aprende tanto com os livros do Senhor. Mas Deus, maravilhoso, estabelece um sucessor, que ele chama Josué. Ele não deixa aquele povo sem um líder. E Deus também fala sobre a fidelidade financeira e sobre as festas dele, gente. Está em Números, capítulo 28 e 29. Ele estabelece as suas festas. Por que ele fez isso, gente? Muito provavelmente o povo não estava mais celebrando as festas dele. Muito provavelmente o povo não estava sendo fiel com as ofertas, com os dízimos, enfim. Deus também fala sobre os votos. Olha aqui, se você prometer algo para o Senhor, você tem que cumprir, porque senão é chamado voto de tolo. E o Senhor está fazendo esse grande alinhamento aqui. Amém? E depois desse grande alinhamento, o povo estava pronto para atacar os midianitas. Queridos, os midianitas é uma classe de inimigos que rouba a alegria, que rouba o desfrute. Anotem isso. Estão ficando tristes ultimamente? Talvez seja um ataque de midianita, de um inimigo dessa classe aí. E eles acabam fazendo com que os filhos de Deus desobedeçam e passem a adorar outros deuses. Gente, adorar outro Deus não significa necessariamente ter uma imagem. Adorar outro Deus é botar qualquer coisa no lugar de Deus. Meu trabalho, meu marido, ou a esposa, os filhos. O lugar do Senhor não pode ser tomado por ninguém. Isso é idolatria. Amém? Quando nós passamos por este alinhamento, nós estamos o quê? Conquistando territórios, gente. Nós não temos condições de conquistar territórios cheios de idolatria, infiéis, murmurando. Não temos como. O Senhor nos faz este alinhamento. Lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 4, diz o seguinte: então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele enterrou tudo aquilo que recebeu ao pé da grande árvore perto de Siquém. Ou seja, Jacó estava voltando para Canaã.
E ele teve que fazer uma purificação do povo, conquistando um território, gente. Jacó estava conquistando um território, ele teve que fazer uma purificação do povo. Agora, se estão sem batalha, se vocês estão num momento sem batalha nenhuma, gente, suas vidas estão tranquilas. Ah, isso pode ser sim um refrigério do Senhor. Claro que sim. Acabou recentemente uma batalha, foi alinhado, Deus fez uma purificação na sua casa. É claro que Ele dá um refrigério, Senhor, até para a gente poder descansar o nosso corpo físico, senão a gente não aguenta. Mas, contudo, a permanência neste lugar, neste estado, pode indicar, sabe o que, gente? Lepra espiritual. Lepra espiritual. A lepra, queridos, é uma doença que ataca o sistema nervoso e traz um resultado de perda de sensibilidade no toque, no calor, na dor e há outras sensações também. As pessoas infectadas, queridos, ficam amortecidas. Olha que forte isso. Então, as pessoas, a gente pode observar, estão ficando cada vez mais insensíveis, não é? As pessoas estão ficando cada vez mais insensíveis. Agora, quando permanecemos num comportamento de insatisfação, de murmuração, não ajudar os nossos líderes, não sendo participantes da obra do Eterno, para que fomos chamados para segurar os braços também da liderança, nós caímos nessa insensibilidade espiritual, contraindo essa lepra espiritual. Detalhe, nós seguimos fazendo as coisas do Senhor, servindo, mas fazendo aquilo que achamos que é certo, aquilo que a gente acha que tem que ser feito no momento. Só que agora nós não sofremos mais esses ataques. Sabe por que não sofremos mais esses ataques? Porque eles já nos contaminaram com a lepra, já nos deixaram leprosos. Então, a gente não é mais uma ameaça. Nós não somos mais uma ameaça. E amando ao Senhor Jesus ainda. Só que nós saímos do lugar, nós ficamos para trás, nós ficamos enfraquecidos, nós saímos do lugar que o Senhor nos direcionou. Porque nós estamos totalmente amortecidos espiritualmente. Nós ficamos no lugar que queremos estar. E isso traz o quê? Fraqueza. Traz o quê? Lentidão e lepra. E nós acabamos perdendo pedaços de nossos corpos. Que forte isso, né? E essa insensibilidade espiritual começa com este comportamento de desonra ao Senhor, através da murmuração. E nós acabamos ignorando sussurros do Espírito Santo, porque estão contra aquilo que nós achamos que é certo, gente. Olha que forte. O Espírito Santo continua sussurrando, mas a gente diz, não, não é isso que eu quero agora, não testifica no meu coração, não traz paz, porque está amortecido espiritualmente. A nossa possibilidade de sermos sensíveis ao Espírito Santo, meus irmãos, controla o nosso comportamento. E se nós deixamos de fazer algo que sentimos ou que fomos instruídos pelo Espírito Santo para fazer ou deixar de fazer, nós somos contaminados pela essa lepra. Isso vem do mundo ou de nós mesmos, queridos. E a nossa vontade de querer nos agradar ou agradar outra pessoa, alguém, acaba nos desviando do nosso caminho. Nós caímos na lepra espiritual. O Senhor não nos fez para ser cativos. Guardem isso no coração de vocês. O Senhor não nos fez para ser cativos. Ele não nos fez para sermos aprisionados. Ele nos fez para sermos livres. Livres. E nós vimos aqui, meus irmãos, que a liberdade normalmente vem acompanhada do quê? De murmuração de filhos. Esses filhos ainda não foram libertos totalmente, são imaturos. Como o povo de Deus no deserto. E agora eu vou falar uma coisa muito forte, mas eu vou falar. Porque a liberdade, queridos,
é fazer aquilo que nós não queremos fazer. Eu vou repetir. Liberdade é fazer aquilo que nós não queremos fazer. Isso é liberdade. Fazer o que nós queremos fazer ou o que nos traz paz é sermos cativos dos nossos próprios desejos. Sabiam disso? Nós nos tornando líderes, nossos próprios deuses. Salmos 81:12, guardem esse versículo, estudem esse versículo, meditem nesse versículo, diz o seguinte: assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Não sou eu que estou falando isso, é o salmista que está falando. E qual é o antídoto para a insensibilidade espiritual? Já estou terminando. Qual é o antídoto para acabar com a lepra espiritual? Qual? Segurar os braços do líder. Entrar na peleja. Parar de murmurar. Fazer algo no lugar que Deus te colocou. Aleluia. Amém. Era isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para impartir com os meus irmãos.